louvar a Deus por mais este ano que estive aqui juntamente com os irmãos. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que esteve comigo aí mais este ano, trabalhando, cooperando. E se não fosse ela ao meu lado, com toda certeza aqui não estaria, porque o Senhor nos presenteia com a medida certa, nos ajude a continuar nesta caminhada. Mais uma vez, amor, digo que te amo em público, porque você é a mulher da minha vida. Meditei alguns dias para trazer aqui uma palavra a cada um dos irmãos, e para ministrar nesta noite. Tive um ano de luta, um ano de batalha, um ano de sofrimento. No final de 2012, ministramos aqui. Qual dos irmãos lembra o tema da mensagem? Tem alguém aqui que lembra? Não? Pois agora vocês vão lembrar. Eu disse aqui na virada do ano que este ano seria a melhor temporada de todos os anos, se você assim pusesse no seu coração. Ministramos sobre tempos e temporadas. E para isso, para mim evidenciar isso na vida de cada um dos irmãos, fiz um propósito. Senhor, eu preciso perder 50 quilos esse ano. 50 quilos, Senhor, porque eu quero mostrar à igreja que é possível se você colocar no seu coração. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você crer, que você pensar, que você colocar no seu coração, Deus faz se tornar realidade. No final de 2013, 120 quilos tinha eu, e hoje só 70. Meu terno era número 64 e hoje é 46. Mudou bastante, né? Sabe para quê? Para mim dizer para você que Deus é fiel naquilo que você coloca no seu coração. Os propósitos que você faz diante de Deus, Deus está com os ouvidos atentos àquilo que você colocar no seu coração. Deus está com os olhos fitos na sua vida, para que você entenda que ainda que seja um ano de luta, um ano de dificuldade, um ano de batalha, e eu posso dizer para você que é terrível. Eu passei fome. Faz um ano que eu não coloco uma gota de refrigerante na boca. É luta, é dificuldade. Mas o Senhor só dá a vitória àqueles que têm coragem de estender a mão e de fazer um propósito. Sabe, irmãos, nosso presbítero Fábio disse nesta noite: faça um propósito. Mas tem muita gente que tem medo de fazer um propósito, porque ele já entra num propósito derrotado. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que o Senhor vai me abençoar? Já entra derrotado. Mas se você entrar num propósito como Josué entrou, e disse: olha, lá tem gigante, lá tem luta, lá tem dificuldade, mas nós adentraremos aquela terra e a possuiremos por herança. O Senhor vai abençoar, e a sua herança vai chegar muito antes do que aquilo que você imagina. Quantos creem, digam amém. Pois bem, abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos de número 90. Salmo de número 90. Joaquim. Salmo de número 90. No verso de número 12. Salmo de número 90, verso de número 12, diz assim, preste bem atenção. Ensina-nos
a contar os nossos dias. Moisés, fazendo este salmo diante de Deus, e ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Será que você pode repetir em voz alta comigo? Vamos lá? Está lá no telão, vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Curve a sua cabeça. Pai querido, aqui estamos novamente, Senhor. Mais um ano o Senhor nos deu. Neste momento eu me dispo, Senhor, de tudo, e peço que o Senhor venha estar conosco, Pai, e nos encher nesta noite. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, Pai, para que venhamos alcançar o coração sábio. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, que não venhamos olhar para o irmão da direita ou da esquerda e venhamos a ter preconceito, Senhor, por nada, mas que venhamos a entender o seu propósito em nossa vida e saiamos daqui contando os nossos dias, não dias de derrota, não dias de tristeza, mas dias de vitória, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todos nós, irmãos, vivemos momentos importantes na nossa vida. Tais momentos importantes são marcos que o Senhor nos tem dado. Cada um de nós temos a vida marcada por diversos momentos, por diversas situações. Um marco é um evento importante em nossa vida. É algo que produziu impacto. É algo que mudou o curso da sua história. É um marco. Quando nós falamos de marco, nós temos marcos em todas as esferas da nossa vida. Na nossa vida profissional, nós temos um marco quando entramos no nosso primeiro emprego, é um marco. Nós também temos um marco na nossa formatura, temos um marco quando recebemos a nossa primeira promoção. Na nossa vida emocional, nós também temos marcos, quando do nascimento de um filho, quando do casamento, quando da morte de um ente querido. Na nossa vida espiritual ou ministerial também temos marcos, no dia da consagração, no dia que você levantou as mãos e aceitou a Jesus, no dia que você desceu as águas, são marcos que o Senhor tem dado através da história da nossa vida. Mas é interessante, irmãos, que todos estes marcos fazem parte de um ciclo natural da vida. No dia de hoje, se encerra um ciclo de 365 dias, que forma um ano inteiro. Hoje, se encerra um ciclo. Amanhã, inicia-se novamente um outro ciclo, porque nós vivemos em fases cíclicas, nós vivemos um ciclo natural da vida. Todos nós já ouvimos, não é a primeira vez que você ouve, inclusive em televisão, que nós vivemos o ciclo natural da vida. Vivemos um ciclo. Pois bem, o que é que são ciclos? Ciclos são estágios da nossa vida, são momentos. Todo ciclo tem um começo e tem um fim. Todo ciclo. Não pense você que o seu ciclo é diferente, que não é. Todo ciclo tem um começo e tem um final. E existem ciclos para as diversas áreas da nossa vida. Há o ciclo da sua vida natural, há o ciclo do seu casamento, há o ciclo da sua vida profissional, há o ciclo da sua vida ministerial. Cada momento da sua vida, ou cada parte da sua vida, forma um ciclo. E é interessante porque às vezes nós estamos
em um determinado momento de um ciclo da nossa vida, e ao mesmo instante, estamos num outro momento de um outro ciclo da nossa vida. Você pode estar completando 10 anos de casamento, e é um ciclo da sua vida, e ao mesmo tempo, você pode estar se formando na faculdade, e terminando um outro ciclo ao mesmo tempo. E é interessante, porque os momentos, os ciclos e os marcos caminham sempre juntos, mesmo nas diversas áreas da nossa vida. Pois bem, resumindo para você, o marco é uma demarcação dentro de um ciclo, que é uma trajetória de vida, que são fenômenos que se renovam periodicamente. Hoje termina um ano para você, amanhã começa outro, e a sua vida continua. Você continua trabalhando, você continua lutando, e assim por diante, é o ciclo natural da vida. Muitas vezes, talvez você possa se perguntar: quanto tempo pode durar um ciclo? Ou, segundo a palavra de Deus, como eu posso definir um ciclo para a minha vida? Ou talvez, ciclo tenha um tamanho variável? Talvez você não entenda agora, mas você vai entender no final. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e vemos Moisés escrevendo este salmo, dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Existe uma contagem, existe uma forma de contar um ciclo sobre a nossa vida. Princípios norteiam a numeração da nossa vida, princípios norteiam o andamento da sua vida, o ciclo natural da tua vida. Pois bem, quando eu olho a palavra do Senhor em Levítico, capítulo de número 25, verso 8 e 9, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Nós vemos o escritor estabelecendo um ciclo, e aqui nós vemos estabelecendo sábados. E quando nós falamos de sábados, existem 3 sábados na palavra do Senhor Jesus, que é o dia do sábado, o ano sabático e o sábado de jubileus. São 3 sábados, cada um são ciclos diferenciados. É interessante porque Deus usa o número 7, ou Deus usa os 7 semanas, 70 semanas, os múltiplos de 7, para estabelecer ciclos sobre o povo judeu. Tudo que você coloca o povo judeu, ou envolve o povo judeu, você vê ele envolvendo o número 7. Você vê ele envolvendo ou o sábado, ou o ano sabático, ou o sábado de jubileus. Quando alguém era escravizado porque não pagou uma determinada dívida e era pego por escravo, ele poderia ser escravo por no máximo 7 anos. Quando alguém vendia uma propriedade a outra pessoa, ele não vendia uma propriedade inteira ou perpetuamente, mas ele vendia uma propriedade até o sábado de anos, que era o jubileu. 50 anos. 50 anos. Se ele vendesse, era no ano 49, no ano 50 a propriedade voltava para ele, porque toda a venda retornava ao estado original no ano de jubileu, no sábado de anos. Pois bem, irmãos, no Salmo de número 90, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Aqui o salmista estava estabelecendo que uma vida normal de um judeu era estabelecida em 10 ciclos de 7 anos. 10 ciclos de 7 anos. Sendo que em cada ciclo é o momento que Deus utilizava para trabalhar na vida daquele homem. Cada ciclo era o momento que Deus preparava para poder manifestar-se através da vida de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos um ciclo. Nós não somos eternos, mas nós temos um ciclo de vida que Deus estabeleceu para nós. E neste ciclo, Deus vai te abençoar. Neste ciclo, Deus vai falar com você. E se você estiver entendendo a mensagem, você já pode ir adorando, glorificando e recebendo esta palavra profética. Porque no ciclo da tua vida, Deus escolheu para manifestar a sua glória através da tua vida. E você fará a diferença, não em outros tempos, mas neste templo e neste ciclo que o Senhor tem preparado. Pois bem, meus irmãos, como eu posso perceber estes ciclos na minha vida? Talvez isso é o ponto mais importante. Como eu posso perceber tais ciclos em minha vida? Ou em qual estágio do ciclo eu estou vivendo? Como eu disse para você, Deus estabelece ciclos ao povo de Israel que giram em torno de 7 anos. Para cada ano Deus estabelece um propósito. Para cada ano Deus estabelece uma etapa. Não é diferente para mim e para você. Para cada ano ou para cada estágio da nossa vida, Deus estabelece uma etapa. Talvez o seu ciclo não dure 1 ano, mas 2, 3, 4 ou 5, não sei. Mas eu sei que para cada etapa existe um propósito. Para cada etapa da nossa vida existe um propósito. E quando eu olho para a palavra de Deus, Deus estabelece propósitos para o povo judeu. O povo saiu do Egito e foi estabelecido propósito sobre aquele povo. Mas aquele povo descumpriu o propósito de Deus e rompeu um ciclo pela metade. Quando se rompe um ciclo, tudo começa a ir de água abaixo. O povo pereceu por quê? Porque rompeu o ciclo de Deus, rompeu os propósitos de Deus. Muitos de nós não são abençoados, sabe por quê? Porque não conseguem terminar nenhum ciclo, nenhuma etapa. Tudo que é colocado sobre as suas mãos não vai para frente. Por quê? Porque ele não sabe desenvolver aquele ciclo, ou aquela etapa, ou aquele estágio que Deus colocou sobre as suas mãos. Mas é muito mais fácil entregar, é muito mais fácil desistir, é muito mais fácil olhar para trás. Tem pessoas que não conseguem desenvolver um ciclo profissional, porque não para em emprego nenhum. Tem pessoas que não conseguem desenvolver um ciclo acadêmico, porque começa a cursar uma faculdade e no meio não gosta, muda. E começa outra no meio, muda. E começa outra e no meio muda. E nunca termina um ciclo. Deus é um Deus que te ajuda. Deus é um Deus que te esforça. Mas para isso, você tem que começar um ciclo. Arregaçar as mangas e trabalhar sabendo que você vai até o final daquele ciclo. Cada ciclo tem um significado. Cada ano para o judeu tem um resultado e tem um aprendizado. O primeiro ano, e para nós é a primeira etapa, é o ano do aprendizado. Tudo se começa aprendendo. É o ano onde nós começamos a ouvir, nós começamos a aprender, nós começamos a mastigar as coisas. Toda criança começa aprendendo todas as coisas. Conosco não é diferente. Tem pessoas que ingressam em um ciclo e já pensam que sabe tudo, que conhece todas as coisas,
que já é a hora de colher, que já é a hora de oferir os rendimentos. Mas não, a primeira etapa de todo o ciclo é a etapa do aprendizado. Quando nós aceitamos já Jesus, o primeiro estágio da vida de um cristão é o estágio do aprendizado. Não há como nós termos nada na vida, ou oferirmos nada durante a nossa trajetória, ou durante a nossa história, se nós não quisermos aprender. E o que é que muitas vezes nos impede de aprender? A nossa arrogância nos impede de aprender. Eu vou aprender com aquele rapaz que tem metade da minha idade. E a nossa arrogância não nos deixa aprender. Muitas vezes, aquele rapaz tem metade da sua idade, mas já venceu muito mais ciclo do que você possa imaginar. Às vezes não entendemos, irmãos, mas quando estamos na fase do aprendizado, pensamos que tudo é derrota, que tudo é tristeza, que aquilo não vai passar. Ó deserto que eu estou passando! Mas deserto para Deus é escola, e no lugar da escola tem carteira. E quando você senta no deserto, é para ouvir a voz de Deus e aprender aquilo que Ele tem para ensinar. Pastor, eu estou passando por um deserto terrível. Eu falo, glória a Deus, Pai, porque o Senhor vai estar ensinando, porque o Senhor vai estar falando, porque o Senhor vai estar mostrando, porque o Senhor vai estar dando a diretriz, porque o Senhor vai estar escrevendo a história. Ensina, Senhor. É no deserto que nós aprendemos. Sabe, irmãos, Ezequiel tinha um problema sério com o aprendizado. Não queria aprender, não queria evoluir, não queria seguir no ciclo. Mas aí Deus fala assim: não, vem cá, vem cá. E aí diz a palavra do Senhor que o Senhor o levou a um vale de ossos secos. Porque é no vale que o Senhor ensina, é no vale que o Senhor fala. É naquele momento que você diz que está seco, que Deus está te ensinando. É naquela hora que você enfia a mão no bolso e não tem nada, que Deus começa a ensinar a você, que Deus começa a te mostrar o caminho, que Deus começa a te dar orientações. Quantos querem aprender de Deus aqui nesta noite? Saulo estava no caminho de Damasco, não queria aprender, já tinha experiência de sobra, aprendeu com os maiores, aprendeu aos pés de Gamaliel, ele tinha conhecimento de sobra, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para aprender. Mas aí Deus se apareceu a Saulo no caminho de Damasco, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Tirar toda a visão de Saulo. Sabe por quê? Porque às vezes é necessário parar de enxergar como humano e começar a entender a visão de Deus sobre a nossa vida. Talvez para você, você é um incapaz, não pode nada, não tem condições, mas Deus está cegando pessoas hoje, para que você veja pelos olhos de Deus, e Deus não olha você incapaz, mas Deus olha um pastor, Deus olha uma pastora, Deus olha um ministro, Deus olha um homem de Deus, que estará se levantando. Samuel estava aos pés de Eli. Diz a palavra do Senhor que ele ainda não conhecia a voz de Deus. Sabe por quê? Porque ainda era necessário aprender. Era ainda necessário que Samuel estivesse no estágio de aprendizado. Mas o ciclo continua. E o segundo ano do judeu, ou a segunda etapa para mim e para você, é o tempo de plantar. Já aprendemos, Deus já nos mostrou, Deus já deu a visão, Deus já nos mostrou o caminho. Agora é hora de plantar, é hora de trabalhar, é a hora de estender as mangas,
ainda não é hora de colher. Tem gente que passa pelo deserto e fala: opa, agora é hora de colher. Não, não é. Passa pelo deserto, agora é hora de plantar. É a hora de plantar, é agora. Não é a hora de desistir, mas tem muita gente que desiste no segundo ano, porque ele pensa que é o ano da vitória, é o ano da bênção, mas é o ano de trabalhar, é o ano de plantar, é o ano de você começar a mostrar aquilo que você aprendeu de Deus. Mas infelizmente tem gente que chega nessa hora, coloca tudo a perder e volta para trás, porque aí Deus diz: volta para o deserto, porque você tem que aprender mais um pouquinho, porque não soube trabalhar. É o ano que muitos têm problemas, porque no coração ele sai daquele momento de crise, e aí ele quer ver tudo acontecer, as portas se abrirem, o negócio fluir, e não flui. E aí fala: meu Deus desistiu de mim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Mas não, meu querido, não, minha irmã, é a hora de você começar a trabalhar e a plantar, porque o melhor de Deus está por vir. E se você não plantar, você não vai oferir. Mas se você veio nesta noite com o desejo de plantar, creia que muito você vai colher, porque aquele que planta, colhe. Aleluia. Hebreus capítulo 6, verso 12 diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. É a etapa da paciência e da persistência. Você já imaginou se Caleb tivesse desistido no segundo ano? Você já imaginou se Caleb não tivesse entendido o ciclo natural da vida dele? Ele tinha desistido, ele não tinha recebido herança, ele não tinha recebido nada, mas 40 anos se passaram, e Caleb entendeu o ciclo, e entendeu a chamada de Deus, e depois de 40 anos lá estava Caleb, recebendo a sua herança. Entenda o ciclo de Deus na tua vida. O terceiro ano, a terceira etapa, é o ano do reconhecimento. E aí você vai dizer: não, é agora que eu vou colher. Infelizmente ainda não. Sabe por quê? Porque é o ano que Deus começa a ver o teu trabalho, começa a notar a diferença na tua vida. João capítulo 15, verso 15, Jesus diz aos discípulos, depois de 3 anos ao lado dos discípulos: agora já não vos chamamos mais de servos. Olha só, 3 anos, gente. Não foi no primeiro, não foi no segundo. Eu creio que no segundo João cutucava: oh, Jesus, será que agora eu posso ser chamado aí de amigo? Não, não está na hora. Não está na hora ainda não, João. Espera mais um pouquinho. São 3 etapas. A terceira etapa, Jesus vem diante dos discípulos e diz: agora não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É o ano que Deus te dá a visão, é o ano que Deus olha para você e diz: não, não é mais um servo, mas este aqui é meu filho amado, em quem eu comprei com o meu sangue precioso na cruz do Calvário. Não é mais uma pessoa qualquer, não é mais qualquer um que adentrou aqui dentro, mas é o Filho de Deus, mais um Filho de Deus. E aí você diz: mas o terceiro ano não vai colher nada, pastor. Não vai. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor que no terceiro ano os frutos já estão dando. Você plantou no segundo, no terceiro o fruto já está dando. Só que os primeiros frutos, diz a palavra de Deus, que são os frutos incircuncisos, ou são os frutos amargos. Talvez te dê até vontade de colher, mas não colha, porque aqueles frutos vão cair, e eles adubarão a terra, e
próximo fruto que virá, este sim, será um fruto vistoso, será um fruto abençoado, será um fruto onde a colheita será grande, porque na hora certa você esperou no Senhor, como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Não é a hora de colher, não é a hora de colher. Levítico 19, 23 a 25 diz: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado, não é para tocar, o seu fruto, 3 anos vos será vedado, não colhe, 3 anos não colhe, dele não se comerá, porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ciclos, etapas que o povo tinha que seguir. Com a gente não é diferente, existem tais etapas e nós temos que entender tais etapas na nossa vida. O 4º ano, ou o 4º estágio da vida de um cristão, é o ano das oportunidades ou das escolhas. É o ano que você chega diante daquela plantação. É o ano que você chega diante de tudo aquilo que Deus colocou diante de você. E você olha, e é bênção, porque os pés estão carregados. A árvore está cheia. Todas as portas estão abertas. Olha que maravilha. Todas as portas estão abertas. E aí você diz: e agora? Pois bem, é o ano das oportunidades, é o ano das escolhas. Não é o ano de você entrar por nenhuma delas, mas é o ano de você escolher, de você observar, e com a orientação que Deus já te deu, é o ano de você se atentar a cada uma delas. Filipenses 3:12 diz, o apóstolo Paulo: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo a que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo perseguia algo, Paulo estava perseguindo a oportunidade, Paulo estava fazendo as escolhas certas, Paulo estava entendendo o chamado de Deus na sua vida. Mais uma vez eu digo, as nossas escolhas hoje definem quem somos amanhã. As nossas escolhas hoje definem quem somos amanhã. Tem pessoas com uma vida toda triste, toda torta, toda quebrada, porque não sabe fazer escolha. A primeira porta que abre ele entra, a primeira situação que aparece ele vai, e começa a entrar por situações desastrosas, porque não sabe entender o propósito e chamado de Deus. As nossas escolhas hoje vão dizer quem somos amanhã. Se você for nos presídios, você vai perguntar para todos eles o que é que aconteceu, e eles vão dizer: fiz uma escolha errada, fiz uma escolha errada. Se você for em qualquer internato onde estão usuários de drogas e dizer o que aconteceu, eles vão dizer: eu fiz uma escolha errada. As nossas escolhas hoje definem quem somos amanhã. O 5º ano é o ano da definição. Este sim é o ano da colheita. É o ano onde você vai definir aonde você vai entrar. É o ano onde você vai definir quem é você. É o ano onde você vai definir quem você vai servir, ou a Deus ou a Baal. Porque ninguém que vive nesta terra vive em cima do muro ou vive sem uma definição. Ou você é do mundo, ou você é de Cristo, ou você é das trevas, ou você é da luz, ou você levanta a mão e exalta Deus, ou você levanta a mão e exalta o inferno. Mas aquele que crê em Cristo, esse exalta o nome de Deus.
salmista, no Salmo de número 27, diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele definiu, ele tomou um partido, ele levantou uma bandeira: eu sou de Cristo Jesus, eu não sou do mundo, eu não sou das trevas, eu sou de Cristo. Quantos podem levantar a bandeira nesta noite dizendo: eu sou de Cristo Jesus? Aleluia. O apóstolo Paulo dizia em Romanos capítulo 13, verso 11: eis-te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé de Cristo Jesus. Deus está perto. Pode ser hoje que nós iremos cantar com Deus nas mansões celestiais, mas isso, aleluia, para isso nós temos que despertar nesta noite. Quando Josué foi indagado diante de uma situação difícil, o povo estava dividido, parte com Moisés, parte com outro grupo. E aí Moisés olha para Josué e fala: e você, Josué, o que você vai fazer? Josué faz o que muito pai não tem feito hoje. E aqui vai um puxãozinho de orelha aos pais. Muito pai vem na escola dominical, deixa os filhos dormindo em casa. Filho que dorme demais vira filho vagabundo, porque filho que fica muito em casa, na hora de trabalhar você vai querer: acorda, filho. Não, deixa quieto, não acordo nem para ir na escola dominical, vou acordar para trabalhar. Pai vem na igreja, larga a família em casa. Você é o sacerdote do teu lar. Quando Josué é indagado acerca da sua posição, ele estava na 5ª etapa da sua vida, e era a etapa da definição. Ele levantou, encheu o peito em alta voz diante de toda uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Levantou a sua bandeira e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, sabe, pastor, eu vou servir a Deus, mas eu tenho que bater uma conversinha com a minha esposa, que eu não sei o que ela quer. Sabe, eu preciso fazer uma reunião familiar para saber se meus filhos vão comigo, pastor. Sabe, é difícil, irmãos, porque eu vou ver pai e mãe chorando, porque não soube criar um filho no temor do Senhor, porque não soube entender que se você muitas vezes tem o pulso firme, é porque Deus está te orientando para que você possa vir numa noite como essa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas um lar dividido não prospera, uma casa dividida não prospera. Tem que haver unidade. Pois bem, o 6º ano é o ano da bênção, o ano da colheita. Já definimos a conquista, já escolhemos a porta, agora é hora de entrar. E diz João lá no Apocalipse: ao que vencer, dar-lhe-ei do fruto da árvore da vida, ao que vencer, darei de comer do maná escondido e um novo nome. Ao que vencer, darei poder sobre as nações. Ao que vencer, se assentará no trono com Jesus. Ele está querendo dizer que aquele que iniciar um ciclo e terminar um ciclo será um vencedor. E ao que vencer, Deus tem vitória. Ao que vencer, Deus tem alegria. Ao que vencer, Deus tem bênção. Ao que vencer, Deus tem muito mais oportunidades. É para aquele que não desiste na primeira etapa, é para aquele que não desiste na primeira dificuldade, é para aquele que não desiste no primeiro caminhar. Sabe, eu vou desistir porque naquela igreja eu não tenho oportunidade. Faz um ano que eu estou lá, nunca ninguém me deu uma oportunidade, eu vou desistir. Sabe, volta para o deserto porque você ainda tem muito para aprender. Volta para o deserto porque você não aprendeu nada ainda. Sabe, irmãos, tem muita gente que pensa que estar aqui à frente é fácil, é gostoso, é bonito. Mas se eu pedir para todos os dirigentes aqui, ó, cada um que está aqui, se fizesse uma escolha pessoal sua, ninguém
que aqui está iria preferir estar aqui, mas ele preferia hoje estar com a família, viajar, descansar, passear, ao invés de perder tudo o cabelo igual o Molusco perdeu tudo ali já. Sabe, irmãos, se eu pudesse fazer uma escolha pessoal, meu Deus, aonde eu estaria? Mas eu escolhi Cristo Jesus. E se Cristo vive em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sexto ano é o ano da bênção. Salmo de número 118 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e nos alegremos nele. Este não é um dia qualquer, esta não é mais uma santa ceia, esta não é mais uma virada, mas este é o dia que o Senhor escolheu para abrir os céus e olhar para você e derramar a glória, e derramar do poder, e derramar do Espírito Santo, e te renovar nesta noite, e te encher, para te dizer que não para, não para, não para, porque as portas ainda vão se abrir para você. Aleluia. O sétimo ano, onde termina este ciclo, é o ano da reflexão. Existia uma ordem para o povo judeu: no sétimo ano ninguém planta, ninguém colhe, ninguém faz nada, porque no sexto ano eu darei triplicado a vocês. Triplicado, para quê? Para que no sétimo ano você possa refletir sobre tudo isso. É o ano da reflexão, é o ano que você tem que entender tudo aquilo que aconteceu na tua vida. É o ano que nós estamos aqui hoje, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu consegui compreender o ciclo do Senhor na minha vida, porque eu pude entender tudo aquilo que o Senhor quis de mim durante este ano, porque eu pude entender as vitórias, as portas, as bênçãos, as oportunidades. Pai, é o ano, aleluia, da reflexão. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 29, verso 20, diz assim, Jacó dizendo: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó quanto tempo? Quanto tempo? Não estou ouvindo. Quanto tempo? Vamos lá, igreja. Quanto tempo serviu Jacó? Quanto? Vou dar uma dica. Quanto tempo? 7 anos. E olha só, para aquele que entende o ciclo de Deus na sua vida, pastor, 7 anos é muito tempo. Entenda. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Eu acho que você não entendeu, porque senão isso aqui tinha estremecido, e glória a Deus, mano. Mas eu vou repetir para você. 7 anos passaram de trabalho duro, aguentando o sogro e a sogra, né? Estava tudo junto ali. 7 anos trabalhados, lutando para encher o bolso do sogro. E aí fala assim: e agora? Continua? Vamos tocar o barco, sabe por quê? 7 anos com Deus na minha vida e me abençoando foram como se não fosse nada. Se Deus escolheu um dia para te abençoar, pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão de anos, tudo isso vai parecer nada diante da bênção que Deus colocará sobre as suas mãos. Toda tristeza, todo choro se apagará de alegria. Toda marca que você sofreu, toda pedra que atiraram contra você, diante da vitória que Deus te preparou, não será nada, não será nada, não será nada, porque Deus é maior do que a luta. Aleluia. E aí você diz: mas pastor, será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? 1 Coríntios capítulo 1 e verso 27 a 31 diz:
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Tudo isso não é para a tua exaltação, não é para a tua glorificação, mas tudo aquilo que vai acontecer na tua vida, todas as bênçãos, todas as vitórias, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Lembre-se disso, porque toda porta que se abrir, toda bênção que vier, exalte o nome do Senhor, porque delas virão muitas outras bênçãos. Concluindo, irmãos, o que o Senhor nos ensina através disso é que a partir de hoje nós aprendemos a contar os nossos dias. Assim como eu aprendi a contar até os quilos. Até os quilos eu contava todo dia. Mas que nós venhamos aprender a contar os nossos dias. Sabe, tem gente que vem na casa de Deus, eu não quero nem me lembrar daquele tempo, não. Lembre-se daquele tempo, porque é de lá que Deus te tirou, e é para lá que Deus vai te levar. É de lá que Ele te tirou, mas é para lá que Ele vai te levar. Sabe, irmãos, uma outra conclusão que eu tiro desta palavra é que eu não posso perder os anos da minha vida. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar escapar. Eu não poderia estar fora de uma ceia maravilhosa como esta. Eu não poderia deixar de entregar minha primícia ao Senhor. Eu não posso, ainda que eu tenha tanta coisa para fazer. Eu não posso, Deus, porque eu quero contar os meus dias. Uma outra conclusão que eu atingi é que se para você talvez você nunca terminou um ciclo, o meu Deus é um Deus que começa ciclos do zero. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Se coloque de pé neste momento. Jacó escreveu uma história, e ele começou um ciclo de tristeza. Ele mentiu, ele se escondeu, ele ludibriou, ele fez tudo que não era um filho fazer com o pai. Ele fez. Pois bem, ele escreveu uma história, ele escreveu um ciclo. Mas aí, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ele saiu fugido, deixou herança, deixou tudo aquilo que ele almejava. No meio do caminho ele se deitou, colocou a cabeça sobre uma pedra. E talvez você possa dizer: acabou Jacó, porque o ciclo dele é um ciclo de destruição. Mas aí Jacó avista o Senhor, nosso Deus. E não é um Deus qualquer, é um Deus que muda a história. É um Deus que, ainda que você não tenha nome, ainda que você não tenha identidade, ainda que você não tenha descendência, Deus faz cumprir tudo na tua vida, e a partir de você Ele cria uma nova descendência. Ele avistou a oportunidade. Ele diz: hoje é o dia onde eu posso recomeçar um novo ciclo. Diz a palavra do Senhor que ele agarrou, ele lutou com o anjo. Ele falou: eu não largo enquanto o Senhor não me abençoar. Trazendo para hoje, eu não largo, Senhor, enquanto o Senhor não mudar o meu ciclo, enquanto o Senhor não mudar a minha história, enquanto o Senhor não me der um novo recomeço. Talvez você entrou aqui hoje com uma vida desastrosa. Talvez você entrou aqui hoje e não tem tantos momentos felizes para contar, porque talvez você interrompeu vários ciclos. Mas hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de escrever uma nova história. Hoje é noite onde tudo começa. E quando tudo começa na presença de Deus, Deus cumpre com a sua palavra. E aí Jacó disse:
Eu não largo enquanto o Senhor não me abençoar. E aí o que eu acho mais interessante e mais lindo nessa história é que cai Jacó ferido, com a marca do pecado dele, ferido, cai um Jacó ajoelhado no chão, mas levanta um Israel com uma nova história sobre a sua vida. Quantos Israel teremos nessa noite? Quantos querem começar uma nova história? Talvez você não conseguiu oferir nada neste ano, mas você quer conquistar, você quer oferir, você quer e almeja algo diferente na tua vida que talvez não veio este ano. Eu vou te convidar a vir aqui à frente, pois nós vamos orar e uma nova história Deus vai escrever por você. Sem delongas, porque a hora passa. Você que almeja mudança na tua vida, vem aqui à frente. Você que almeja resultados, você que almeja algo diferente, fala: Senhor, eu desejo um ciclo novo, Pai. Talvez eu não terminei o meu ciclo, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero começar algo, eu quero terminar, mas eu quero começar na Tua presença, e eu quero terminar na Tua presença, porque com Deus tudo vai bem. Aramassude me canda, aramachei. Oh, aramassude me anda, aramachei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra suas mãos e ore comigo neste momento. Pai querido, aqui está o teu povo, Senhor, neste momento. Ó meu Deus querido, aqui estão diante de um recomeço, Pai. Os dias se findarão deste ano e um novo ano virá, meu Deus, e aqui estamos orando diante de Ti, Senhor. Pai querido, escuta a minha súplica, o meu clamor. Um ano, Senhor, estive diante de Ti, na luta e na prova, para que hoje pudesse estar aqui na autoridade do Teu nome, Senhor. Escuta o meu clamor, meu Pai, e derrame do Teu Espírito Santo nesta noite. Renova, escreva nova história, meu Deus. Escreva uma nova história, meu Pai. Escreva algo diferente, meu Deus. Pai, deixamos de lado tudo que não foi terminado. Deixamos de lado tudo que ficou para trás. Deixamos de lado tudo que começamos e não terminamos. Mas hoje nós começamos um novo ciclo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a vencer as etapas. Ensina-nos, Senhor, a não sermos rebeldes, mas a entendermos o Seu propósito e a Sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, porque o resultado, Senhor, nós atingimos o coração de Deus, e Deus responde a nossa oração. Pai, querido, adentraremos a mais um ano, Senhor, na Tua presença, ceando a Ti, entregando a nossa vida diante de Ti, meu Deus. Sabe por que, Deus? Porque eu quero recomeçar com Cristo Jesus. Eu não quero recomeçar perdendo, mas eu quero recomeçar ganhando. Se um dia, meu Deus, o inimigo se levantou para decretar a minha tristeza, se um dia, Senhor, o inimigo se levantou para decretar a minha derrota, se um dia, Senhor, o inimigo se levantou para decretar, Senhor, a ruína, hoje Jesus se levanta com um brado forte por Seu sangue precioso e decreta vitória na tua vida, e decreta bênção na tua vida, e decreta alegria na tua vida, e decreta o regozijo na tua alma. Hoje Deus escolheu para mudar a tua história. Se você crê nessa palavra profética, levante a sua mão e comece a falar em línguas estranhas, e comece a exaltar o nome do Senhor, e comece a glorificar o nome dEle, porque hoje Deus escreve uma nova história na tua vida. Hoje Deus escreve um novo começo. Mais um ciclo se inicia hoje, mais uma etapa se inicia hoje, e muitos verão, muitos contemplarão, muitos verão.
braços, nas suas mãos. Deus realizará o desejo do teu coração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você.